Oi, meus amores, tudo bem? Esse é o projeto Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura no canal. Então, como sempre, começando com os nossos oráculos, com as cartas do oráculo que vieram para hoje, e depois a gente começa a clarificar com o tarô. Então, se você está me vendo pela primeira vez, eu convido a assistir o vídeo todo, ver se você gosta do jeito que eu faço as leituras e, quem sabe, se inscrever por aqui. E se você já está por aqui, eu agradeço imensamente a sua presença. Então, bora para a leitura. A gente saiu como carta principal hoje a oferenda, o que é ofertado. Essa energia, ela vai falar pra gente da gente dar, doar, entregar algo, a uma situação ou a alguém. Enquanto eu falo isso, talvez alguma coisa já venha à sua cabeça. Uma ação bondosa, de coração, que você pode realizar no dia que você está encontrando essa leitura. Às vezes uma simples comunicação, uma simples conversa. Essa energia, ela convida a gente a não fazer esse movimento esperando algo em troca. Na verdade, ela fala pra gente se entregar a esse movimento de doação ao todo. Essa ação, por mais simples que pareça, ela tem um potencial muito grande de tirar alguns fardos nossos. Essa oferta, quando ela é feita, você pode levar em consideração como se você estivesse ofertando isso para si mesmo. Isso, de alguma maneira, retorna para você, mas entende que esse retornar que eu tô falando não é para você fazer esperando em troca. Aqui é um aliviar, aqui é um oferecer, um abrir a mão, um permitir que essa energia transforme a sua experiência por uma magia própria, por uma experiência muito específica. Junto a ela, a gente veio com a carta do Reed, não sei se eu estou pronunciando certo. Essa energia, ela seria equivalente ao desconhecido. Na verdade, ela é o enigma. Essa carta, ela fala exatamente de um processo que a gente não sabe. E a gente não vai saber tão cedo. É se render ao não saber. Existe uma sabedoria de até alguns monges que eles utilizam esse espaço, esse estar no não saber. A gente vinha de um movimento onde a gente exaltou muito a pesquisa, a busca, o entendimento e a compreensão. De repente a gente caiu num espaço onde o invisível começou a querer falar um pouquinho mais alto. E do nada vem a carta do enigma. O que isso quer dizer? Isso está conversando com a gente que a gente não tem tanto controle quanto a gente espera, de maneira humana dizendo. Mas na verdade isso é um aprendizado, é uma lição que é tomada dentro do espaço do não saber. Talvez você sempre foi a pessoa que tinha as respostas, ou que sempre achou que tinha que ter as respostas, as soluções, e já entendeu os desfechos. Eu gosto de partilhar um momento da minha jornada de experiência que eu estava ansiando muito por algo que fosse diferente e surpreendente, que eu não estava esperando. Só que eu sempre fui uma pessoa de entender por trás de todos os comportamentos, de todas as questões minhas e dos outros, não como forma de manipulação direta, mas é porque eu gosto de ser uma grande investigadora e talvez você também seja essa pessoa. E isso, em algum momento da minha vida, me colocou numa situação que eu sempre tinha um entendimento maior das variantes do que poderia acontecer e do que era esperado e da lógica por trás. Essa carta, ela sai da lógica, do racional e entra no campo mítico. Ela entra num alinhamento maior, com uma percepção, o que a gente chamaria de percepção sutil, né? Racionalizar mais, tentar entender mais, tentar fazer mais, não vai trazer as respostas nesse momento, sabe? E voltando para a história. Então, um belo momento, eu mesma lancei uma pergunta para mim mesma. Eu falei, se eu sempre estou entendendo cada parte de tudo que está acontecendo comigo e ao meu redor, como que eu vou poder ser surpreendida? Como que algo vai poder acontecer fora do script que eu já consigo ler nas entrelinhas, né? Foi quando eu falei, eu vou fazer um ajuste, eu vou me abrir a receber o inesperado, porque eu tô ansiando, eu quero viver isso, sabe? Então, essa carta, quando essa energia é libertada de nós, é permitida, que a gente não saiba,
ela destrava os momentos eureka, os momentos entendeu? E se a gente permanece muito nessa tentativa exaustiva de saber tudo, não vai resolver, porque no momento que essa carta chega e no momento que você encontra essa leitura, existe alguma situação que você vai precisar navegar um tempo pelo não saber, para só depois ir compreendendo que realmente tudo isso quer conversar com você, sabe? A gente vai continuar abrindo com o tarô, para ver o que a gente tem por aqui. Por gentileza. O julgamento. Vocês viram que agora eu tô conseguindo focar a carta, né, gente? Uhul! Tô bem feliz com isso. Mais uma. As de ouros. A vida, ela tá trazendo para você e para as pessoas envolvidas ao seu redor nesse momento uma possibilidade de libertação, de compreensão, de transformação da consciência, de percepções antigas, do reabrir de situações que pareciam já definitivamente finalizadas ou sem possibilidades de reinício, de transformação. Como qualquer energia que reinicia, ela reinicia como iniciante, como princípio, como um engatinhar, né? Como a figura da sensibilidade do bebê, né? Que a gente respeita essa fase da vida, sabendo que ele está começando tudo isso. Dentro do humano maduro, essa energia vem como reverência aos processos naturais e respeito aos momentos que a gente levanta de novo, começa de novo, tenta de novo, inicia algo novo. Existe também a perspectiva do que vem a partir disso. Só que a carta do julgamento, dentro do tarot de Thoth, a gente tem uma figura que ela tá colocando a mão assim na boca. E esse símbolo singelo, pequeno, né? Ele indica o pensamento do que a partir de agora eu construo na minha própria vida. Só que nesse momento já não se tem as respostas. Ainda vive no campo do não saber. Ainda vive no campo do ok, o que vem a partir disso. Todas as relações ou as situações que celebram, que brindam, que reverenciam uma reconexão, uma união, um pertencimento, uma sensação de satisfação, elas podem às vezes trazer um senso de isso é pouco, isso falta pra mim, isso não é justo, eu tô por fora, não tá sendo legal, não foi do jeito que eu esperava. Mas tudo isso vem sendo olhado. Mesmo com essas ideias, esses pensamentos, essas interpretações, existe possibilidade de algo germinar, de algo ser fértil. Depois de um processo de avaliação, compreensão seu, para abertura muito concreta desse novo início, dessa nova maneira de estar aqui, desse novo local de ocupar. Tem uma sabedoria da vida, gente, que eu preciso trazer, né? Existe uma sabedoria para quem se conecta com essa leitura, que talvez venha acontecendo para você de uma maneira muito silenciosa, dias mais silenciosos, percepções que vêm do silêncio, compreensão, percepção, não emoções em alta, mas uma sabedoria para lidar com elas. Emoções que passam, mas são avaliadas, que a gente diria de fora, né? De longe. Não por não se envolver, não por não sentir, mas por saber ocupar o papel que precisa ocupar, tanto você quanto outras pessoas. Dentro do dia que eu tô gravando essa leitura, a mensagem maior que veio é o envolvimento de um coletivo. Isso pode ser dentro da sua família, dentro de correlações que você faz da sua observação em relação à vida, a notícias, a fatos que vêm acontecendo no mundo, ou uma notícia distante que veio de determinada situação, de determinada pessoa que não tem a ver diretamente com você, mas você percebe o quanto que isso impacta a todos.
E aí que cada pessoa que está participando desse momento tem um papel muito importante nessa leitura específica, nessa percepção que eu tenho. Estão participando de uma maneira muito honesta, de uma maneira muito verdadeira, ocupando o papel que precisava ocupar para transformar, para transmitir determinada informação, determinado conhecimento para todos aprenderem, para todos compreenderem, para todos também soltarem a necessidade do saber e entender que muitas vezes na vida, a vida é vida e a gente não vai saber. A gente vai esbarrar de novo isso, por mais que eu tente explicar, eu posso saber o funcionamento exato, científico, químico, ou por que isso acontece, esses fatos ocorrem, mas se eu investigar um pouco mais, se eu tentar entender um pouco mais, eu vou chegar no ponto de que muitas coisas são inexplicáveis. Aqui vem uma informação também que algumas pessoas, ou às vezes a gente acredita que a ciência tem todas as respostas. Nossa, a gente está muito à frente, a gente já tem IA, então a gente tem grandes respostas, mas a própria ciência fala que ela não tem todas as respostas, porque ela pode explicar o processo químico, o processo analítico de determinada situação, mas a hora que você, por exemplo, por que o fogo queima, né? Mas o que é o fogo, em profunda essência, ainda não é explicado da maneira que a gente às vezes acha e tenta racionalizar. Por isso que a carta do enigma, do desconhecido, ela traz essa energia de permanecer no não saber, entende? Mais uma. 5 de paus. Cinco de espadas. Aqui pode haver muito conflito para dentro de você passar por esse aspecto, esse momento do não saber. Conflitos mentais, briga de partes suas, das suas identidades, das suas personas, da sua própria energia, que tenta a todo custo desfazer um laço metafórico, tá? Do entendimento. Isso pode ser da própria vida ou de um caso, uma situação muito específica que acontece. Uma conexão com uma pessoa, alguma coisa que aconteceu, uma perca, uma mudança, principalmente. A mente sofrendo para largar a falsa ideia do saber, a falsa ideia do conter todas as informações, a falsa ideia de que se você procurar mais, se você tentar mais, se você fazer mais, você vai entender. Às vezes para algumas pessoas pode ser a fome, a ânsia de saber mais sobre a própria existência, sobre a própria vida, sobre por que as coisas são o que são. E um desapontamento, porque essa vontade não é sanada. Então, é necessário entender que a posição do não saber, novamente, é uma sabedoria. Não é uma falha, não é algo que você não está conseguindo ainda, né? Ou se é de uma situação específica, você não conseguiu ainda entender o que você precisa para mudar determinada situação ou ajustar um fato ou mudar uma coisa muito concreta. Existe uma necessidade de permitir que a consciência acompanhe o tempo da materialização. E o melhor que você pode fazer nesse momento é continuar doando. Doando para o todo, doando de uma forma desapegada dos resultados, doando como se fosse para si mesmo, doando para si mesmo muitas vezes. Por gentileza. Dois de ouros. O diabo. Fundo do baralho, o hierofante. Eu preciso dizer para você que a sabedoria que você busca, o entender dessa questão ou dessa coisa maior, mais ampla, ela não vai vir pelo fora. Ela não vai vir
pela quantidade de livros que você leia, pelas informações que você tenha com determinadas pessoas, ou por tentar sanar de maneira muito prática da vida, do concreto, até de um apego e um aprisionamento com as coisas da matéria e do que é muito real. Se você ficar muito no campo lógico, racional, analítico, nessa tentativa incessante, talvez você se desequilibre na sua própria jornada e possa vir a se sentir ainda mais aprisionado, ainda mais limitado, porque é como se fosse, entendo o que eu vou falar, né? Um desrespeito com a própria vida, com a própria sabedoria da vida, dizendo, calma, ocupa tal espaço agora, isso vai ser bom para você, isso talvez mude um padrão tóxico ou um padrão repetitivo que você teve por muito tempo. Mas a jogada de mestre aqui, para unir a força que a gente tinha da oferenda com o enigma, é saber que aqui, quando você se permite equilibrar entre os seus maiores anseios, vontades de respostas, coisas que te chamam, coisas que te mantêm conectado a elas, sejam pessoas ou situações ou desfechos de uma resposta que você acredita que tem que vir em determinado tempo. Quanto mais você suaviza isso, mais você equilibra esses aspectos, mais você permite sentir a verdade nua e crua da vida, não trazendo respostas, não trazendo soluções imediatas, um certo tempo que age por si próprio, que a gente chamaria de tempo de Kairos, né? Mas as coisas vêm de uma maneira satisfatória e você aprende também com isso. Porque algumas situações ficam travadas na nossa vida porque a gente não... Aí não é por erro, assim, nossa, tô errando, né? A gente não tem esse repertório de punição aqui no arte, né? A gente entende todos os comportamentos, luz e sombra, como, ok, aceitáveis e investigação, mas sempre tentando trazer um bem-estar, né? Então, se algum tipo de busca incessante, seja lá pelo que for, te mantém aprisionado ao invés de te libertar, talvez esse movimento não seja o melhor, não seja o mais equilibrado. Se você espera muito o resultado, o desfecho de uma situação que você acredita que deveria acontecer em determinado momento e não está acontecendo, talvez haja um motivo maior para isso não estar sendo decodificado nesse instante e seja depois. Então, você tem um tempo saudável aqui para, junto a outras pessoas ou consigo mesmo, dentro do seu processo de investigação, encontrar algumas maneiras de estar nas travessias que não oferecem respostas ou resultados imediatos. Entende? Por via de uma reconexão com a sua verdade também. Pode continuar estudando, pode continuar ouvindo, pode continuar buscando informações, mas desde que isso não seja o que define a sua experiência no cotidiano, no dia a dia, no mais trivial, no mais carnal, físico, sabe? Para que aí sim, quando esse processo de satisfação, de leveza retornar, ele venha de uma maneira mais lapidada, mais bem trabalhada. Que você entenda também, aqui tem um grande parênteses, né? As suas mãos, literalmente, são grandes ferramentas. De maneira simbólica, as nossas mãos são as nossas ações, né? É o que é possível ser criado, apalpado e até sentido pela nossa sensibilidade, por um dos nossos sentidos. Então, talvez elas sejam grandes respostas para você. A gente transmite a nossa ansiedade, às vezes, muito pelas mãos, né? Ocupar as mãos, não para tentar fugir das questões internas, mas para perceber que a criação parte a partir delas também, talvez seja uma ferramenta, um mecanismo muito bom para você. E perceber também, às vezes, comportamentos inconscientes. Aqui é um parênteses, né? Se você vem estando com as mãos muito fechadas, talvez isso seja um sinônimo de não aceitar a vida ou não permitir receber. Então, comece a observar esses detalhes sutis, né? Para que uma coisa complementa a outra. Quando a gente percebe, a gente consegue ajustar. E quando a gente ajusta, a gente muda a nossa mentalidade também. Às vezes, corrigir um comportamento ajuda a mandar uma mensagem para nós mesmos de que agora a gente está
ajustando alguma coisa, né? Há uma correlação do que é a nível consciente, mental, com o nível físico, e eles conversam muito bem para processos de dissolver algum sintoma ou transformar alguma mentalidade. Tá bom? Então essa foi a mensagem, gente. Eu espero ter sido auxílio. Lembrando que eu faço os atendimentos particulares, terapêuticos e direcionado. A minha intenção é genuína, clara, não como previsão, mas como autocuidado para você ter um momento terapêutico e você também encontrar autoconhecimento com tudo isso. Então dá uma olhadinha no catálogo aqui na descrição, que é bem artístico nessa vibe do arte. Talvez você possa encontrar uma leitura que contemple o seu momento de vida. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.